dos resumos, para a chamada dos trabalhos. E aí eu queria, e aí vai bem na linha do que o Afonso falou sobre a Carita, né? De como que vocês, com a experiência de vocês, de tanto como participantes, congressistas em outros congressos, como organizadores mesmo de edições passadas do Conbip, qual a importância que vocês dão e como é que vocês colocariam como uma chamada para aquelas pessoas que estão na dúvida de enviar um trabalho? O que vocês levantariam como algo que seja importante de ser mencionado para incentivar que outras pessoas que talvez não estejam dentro de um grupo de pesquisa muito estruturado, que claramente já tem o Conbip à vista, mas para essas outras pessoas que estão na dúvida, será que o meu trabalho pode ser interessante, pode ser relevante? Como que vocês convidariam esses pesquisadores, né, também, a submeterem um trabalho para o Congresso? Olha, Juliana, eu acho que todo trabalho é bem-vindo. Se for um trabalho realmente feito com seriedade, é um trabalho bem-vindo. Eu vou dar até o meu exemplo pessoal. Eu participei do meu primeiro Conbip como aluna do Afonso, eu ainda era aluna de iniciação científica, e participei do meu primeiro Conbip, também super insegura, mandei meu trabalho, eu lembro que eu fui muito incentivada pelo Afonso, né, não, manda, porque a gente fica naquela dúvida, mas será que isso tem relevância, será que meu trabalho vai ser aprovado, eu não sei, mas manda, foi isso que eu escutei na época, e ainda bem que eu mandei, porque olha só, né, hoje eu estou aqui como coordenadora da comissão científica do Conbip, então tem uma história bem próxima com o evento, e eu acho que tudo é relevante, nós temos alguns eixos temáticos, que já a gente vai falar sobre eles, exatamente para encaixar um pouquinho melhor os trabalhos em áreas diferentes, porque nós temos áreas diferentes dentro da pesquisa e dentro da psicologia do esporte não é diferente. Então, eu acho que tudo é bem-vindo, né? Tudo que é feito com seriedade, com dedicação, com cuidado, ele é sempre bem-vindo. E eu acho que isso também é uma coisa muito interessante dos congressos e da parte científica dos congressos que nós temos, porque você tem realmente como ter um feedback de uma pessoa que estuda aquilo, que é especializada naquilo. Então, nós temos ali uma comissão científica toda formada por doutores, por especialistas, por pessoas que estão trabalhando, que estão atuando, que estão pesquisando em psicologia do esporte, e você sempre vai receber um feedback ali, olha, parabéns pelo seu trabalho, isso foi legal, talvez melhorar outras questões, e isso acontece previamente, quando nós recebemos esses trabalhos e analisamos e fazemos avaliação ali mais ainda a nível de sistema, né, online, mas também no evento. Então, ali no evento você vai estar encontrando com o professor Afonso, com a professora Helena Mar, com a professora Joyce e muitos outros professores e pesquisadores aqui que eu não vou me ater a falar agora o nome de todos, mas que vão poder te dar um feedback sobre um trabalho seu. E isso vai te ajudar na sua vida, na sua carreira acadêmica, se for o caso, se você quiser seguir, né, para essa área mais acadêmica. Então, eu acho que isso é uma coisa que só os congressos permitem, esse contato muito próximo, e que eu acho que é extremamente relevante. Então, eu acho que é importante porque todo mundo submeta seu trabalho, porque eu acho que também isso faz parte de um processo de amadurecimento, né, profissional, científico, e eu acho que as oportunidades que o Conbip traz nesse sentido são extremamente relevantes, mesmo para quem está começando, né, mesmo para quem ainda está ali, um estudante de iniciação científica, ou um profissional que não tem muito esse perfil acadêmico, mas tem um trabalho relevante que quer colocar para o mundo ali, né, para que as pessoas possam palpitar, para que as pessoas possam ver. Então, eu acho que isso é muito legal. Então, Vivi, você me provoca muito nas suas falas. Você me dá muitos insights. É assim, Juliana, o que eu vejo de interessante, e eu acho que é isso que tem que ser colocado sempre, é que o Conbip é o momento da psicologia de esportes dentro do Brasil. É agora ou é agora. Se não for agora, é só no próximo Conbip, certo? Então, quem quer que seja, que tenha o que quer que tenha de trabalho realizado, um trabalho fundamentado, obviamente, um trabalho rigoroso, um trabalho dentro de critérios acadêmicos, certo? Ou não, porque ele pode ter um relato de experiência. Então, se ele tiver um relato de experiência, ele vai ter pares lá para trocar ideias. Porque a grande coisa dos grandes congressos são os coffee breaks, são os almoços, são os jantares, são as noitadas sem fim, certo? Que a gente vai ter para a gente dividir opinião.
Agora, não tenha dúvida que serão dias intensamente trabalhados, certo? Eu não quero nem lembrar, vivi disso ainda, não é? Porque se a Vivi voltar um pouquinho atrás e nós lembrarmos do Conbip do Rio de Janeiro, quanto nós trabalhamos no Conbip do Rio de Janeiro, que momentos antes da abertura a gente estava fechando crachá, passando fita em crachá, é uma loucura. E quando o Conbip começa, quando a bola de neve começa, a gente tem outras preocupações. O som tá bom, a luminosidade tá boa, o microfone na lapela tá bom. Então, você vai dizer assim, isso é filigrana. Sim, isto são filigranas, mas que dão o brilhantismo do Congresso. Por quê? Porque toda a outra parte de estruturação, toda a outra parte de montagem, a comissão organizadora está trabalhando, nós estamos trabalhando desde o ano passado para esse Conbip. Mas eu quero repetir a outra coisa, que é o mais importante. É o momento em que nós vamos manifestar o que o Brasil está produzindo. Então, é importante que as pessoas estejam presentes. Aquela pessoa que está terminando a faculdade, quer seja de educação física, quer seja de psicologia, quer seja do que for, porque é uma área interdisciplinar, ele tem um trabalho voltado ao esporte, voltado a emoções, a sentimentos, às questões psicológicas. É agora, certo? É agora o momento. Para ele não deixar o trem da história passar, porque o trem da história passa com muita velocidade, certo? E eu diria, para terminar e passar a bola para a Carita, eu diria para você, Juliana, o seguinte: às vezes o aluno da faculdade não dá muita importância porque ele ainda é aluno. No entanto, se ele não se inserir agora, depois fica um pouco mais difícil, porque depois ele é profissional, depois ele vai ter que ter encaixes nos seus horários, encaixe nas suas agendas, e isso transforma a vida um pouco mais difícil. Eu sei também porque pela minha própria história, porque em 1985 eu estava no meu doutorado, também tive que parar o meu tempo para ir para Belo Horizonte e encontrar com o povo, certo? Agora, a última coisa que eu digo é assim, a possibilidade de todo mundo estar junto com, desculpa, eu não queria falar assim, mas com o top 5. Eu vou estar junto com os meus pares mais produtivos do Brasil e com os melhores pesquisadores de fora do Brasil. Então, é agora. Eu vou encontrar com os melhores agora no Conbip. Então, é importante que eu vá? É importante que eu vá. É importante que meus alunos estejam comigo? É importante que meus alunos estejam comigo, para eles observarem o tamanho do laboratório deles, do coordenador do laboratório deles, mas para eles olharem para o seu próprio tamanho. É o momento em que nós nos avaliamos, em um momento em que nós nos autoavaliamos. É muito importante. Conbip 2026. Estou esperando todo mundo lá. Carita. O professor falou da questão da área interdisciplinar, né? Como experiência própria, eu vim da pedagogia, pesquisava especificamente a cultura corporal, com as crianças pequenas, e aí comecei a fazer o mestrado com o professor Afonso, lá no LETESP, e eu me senti extremamente segura para participar de um evento dessa grandiosidade que é o Conbip. Aí o professor ficou incentivando o grupo todo a ir para lá, e eu me sentia muito pequena, não sentia que a minha pesquisa poderia contribuir, não sentia que a minha pesquisa poderia participar de um evento como esse, mas mesmo assim, pelo incentivo do professor, eu fui junto com os meus colegas de laboratório, e foi assim uma experiência extremamente rica, extremamente importante para a minha carreira profissional como pesquisadora, como professora. Eu avancei demais com as contribuições dos pesquisadores ali presentes, com as trocas das pessoas, e hoje estou aqui frente à revista, junto com vocês, fazendo essa live. Então, para vocês terem a dimensão do quanto o evento pode impulsionar a nossa carreira, a nossa pesquisa.